Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite de hoje. É com muita alegria que eu retorno às palestras aqui no Fraternidade, hoje com o tema Inconfidência Mineira. Já agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês, ter estudado um pouquinho e repassar aquilo que a gente estudou. Mas antes da gente entrar no tema da nossa palestra, eu trouxe um item do livro Vinha de Luz, para a gente poder ler antes. É o item 59, que se chama Política Divina. Então eu vou ler agora e depois a gente já faz a prece para poder iniciar o tema da noite, ok? Política Divina. Como sempre, o livro começa com uma citação. Hoje uma citação de Jesus em Lucas 22, 27. Ele fala assim: Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E ele vai discorrendo o capítulo. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que arrastam sobre aleijões morais, dos que se arrastam sobre aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. E assim agora, aproveitamos para serenar nosso pensamento, buscar a presença da espiritualidade amiga, que sempre está conosco, nos ajudando, nos auxiliando, pedindo que neste momento possamos sintonizar com aqueles que nos querem bem, buscar o pensamento daqueles que também queremos bem, para que assim, nessa corrente de amor, possamos nos auxiliar nesse momento de prece, atingindo aqueles que tanto amamos. Mais uma vez agradecemos a oportunidade que temos de estar aqui e pedimos que nos auxilie hoje e sempre. Que assim seja. Bom, como eu comentei, o nosso tema hoje vai ser a Inconfidência Mineira.
E aí, assim, obviamente a gente vai ter que falar muito de história aqui. Com certeza eu não vou aprofundar na parte, na história. Não sou professor de história, já estudei, como todos, muitos aqui também já estudaram esse capítulo da nossa história. Mas a ideia é que a gente passe um pouquinho pelo que aconteceu, pelo que é documentado, daquilo que a gente conhece, e também a gente veja aquilo que Emmanuel nos trouxe no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é onde está boa parte do que a gente vai ver aqui hoje, nesse capítulo, item 14 desse livro. Mas, obviamente, a gente precisa dar um pouquinho dessa visão histórica também, e a gente vai ver que depois a gente vai fazer a visão do livro de Emmanuel, do Brasil, Coração do Mundo, mas as duas se entrelaçam, né? Obviamente, a visão do livro traz alguns detalhes a mais, mas corrobora um pouquinho ou bastante com o que a história também nos ensina. E com certeza, a imagem de Tiradentes precisaria estar aqui nessa nossa apresentação. É um personagem fundamental nessa história toda. Estamos chegando perto da época das comemorações da Inconfidência, da data de desencarne dele como Tiradentes, em 21 de abril. Mas também a gente tem que lembrar que quem será que foi Tiradentes de verdade, né? Eu coloquei aqui algumas fotos de como ele é retratado, de como ele é lembrado, e existe ainda uma certa controvérsia dos historiadores de se Tiradentes foi realmente um líder, se Tiradentes foi um bode expiatório, se ele era só um simples alferes que estava ali, mas não fez muita coisa, se ele era um herói, se não era. Fato é que hoje ele é tratado, sim, como esse herói, mas existem, sim, historiadores que estão tentando rever de tudo isso que a gente estudou na escola realmente é verdade ou não, né? Mas não vamos entrar nessa polêmica agora, que não é a nossa ideia, né? Vamos buscar entender um pouquinho como é que foi a Inconfidência e depois ver o que Emmanuel nos trouxe no livro Brasil, Coração do Mundo, ok? E o que foi, então, a Inconfidência Mineira, né? Ela também foi conhecida como Conjuração Mineira, um outro nome, que significa no final a mesma coisa, e era uma revolta de caráter separatista. A gente vai ver daqui a pouco que em Minas já havia tido algumas outras revoltas contra o domínio português, mas era a primeira que era realmente separatista, que queria fazer a separação não do Brasil, mas de Minas, principalmente de Portugal. Então, às vezes a gente pensa que era uma tentativa de libertação do Brasil, de separação do Brasil, mas não. Era principalmente de Minas Gerais. Organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais, então, óbvio que tinha pessoas mais do povo, mas a organização era de pessoas bem de vida, vamos dizer assim, bem da elite da sociedade mineira da época. E ela foi descoberta pela coroa portuguesa antes dela ser iniciada, ou seja, os rebeldes não tiveram nem a chance de tentar conseguir e lograr aquilo que eles queriam, né? Então foi descoberta antes pela coroa portuguesa. Todos já sabem, a gente vai falar um pouquinho melhor depois, que houve traição nesse caso, né? Eles foram traídos e a coroa ficou sabendo antes que eles pudessem fazer alguma coisa. E houve alguns antecedentes para que isso acontecesse. Primeiro, assim, Minas era a capitania mais rica do Brasil, por causa das minas de ouro, diamante e assim por diante. Então, era uma área, uma capitania, a gente chama de estado hoje, na época da capitania, muito rica, né? Isso aguçava as necessidades e os desejos dos portugueses que aqui já moravam, né? Então ela tinha também essa atenção redobrada da coroa, porque eles não queriam perder o ouro que chegava até Portugal, né? O Brasil mandou muito ouro até Portugal. Em 1720, um pouquinho antes, teve essa revolta de Vila Rica, também pela insatisfação com os impostos, mas como eu falei, ela foi uma revolta que não pensava e não queria a separação. Só depois, com a Inconfidência, que houve essa ideia de separação. E havia a percepção de que Minas Gerais podia ser independente.
autossuficiente economicamente, né? Então, eles queriam essa emancipação por causa disso. Mas, continuando, o que essa turma da Inconfidência ela buscava? O que ela defendia? Proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que próximo, né, dessa época, eram bem perto as duas situações, houve a questão da independência dos Estados Unidos também. E as pessoas no Brasil estavam de olho nisso, né? Realização de eleições anuais, com certeza isso não existia no Brasil daquela época. Instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica. A gente não queria ficar só extraindo ouro e diamantes e pedras preciosas para mandar para Portugal, ou até mesmo para ficar depois da emancipação aqui em Minas, né? Precisaria mudar, precisaria transformar um pouquinho a nossa matriz produtiva, e eles tinham essa ideia também. E a formação de uma milícia nacional composta pelos cidadãos de Minas Gerais, ou seja, eles queriam se preparar para se defender também. E tinha um ponto interessante que eu quis trazer aqui com relação à escravidão. Naquela época existia escravidão e eles não tinham, entre os inconfidentes, uma certeza do que fazer com relação à escravidão, ou seja, eles eram de boas famílias, eles tinham dinheiro e com certeza tinham escravos, boa parte deles, né? Não todos. E talvez eles não estivessem dispostos a libertar os escravos, e não estavam alguns deles, mesmo eles querendo se libertar de Portugal, né? Então, alguns defendiam a libertação, outros defendiam a permanência da escravidão. Então, não ia melhorar isso para os escravos daquela época. E como é que terminou tudo isso? Bom, todo mundo sabe, todo mundo estudou história. O movimento não foi deflagrado, não deu tempo, né? Porque houve as denúncias que fizeram com que a coroa portuguesa soubesse de tudo que estava acontecendo. E como não teve isso, em 18 de maio de 1789, eles foram informados da descoberta da conspiração, ou seja, eles foram avisados que não deu certo, deu ruim, como a gente costuma dizer hoje. O Visconde de Barbacena recebeu 6 denúncias a respeito da conspiração. Então, a gente está acostumado com Joaquim Silveira dos Reis como sendo o delator, mas, na verdade, ele fez talvez a principal denúncia, mas houve outras denúncias que chegaram até a coroa e por isso que o movimento não deu certo. Continuando, então Tiradentes, em 21 de abril de 1792, foi enforcado, esquartejado e parte do seu corpo colocadas na estrada ligada ao Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ou seja, foi para demonstrar, né, que quem tentasse isso de novo sofreria consequências graves como a que Tiradentes recebeu também. Sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central de Vila Rica, que atualmente é a cidade de Ouro Preto. E existe no local um monumento hoje em homenagem a esse personagem histórico. A gente vai ver mais para frente que Tiradentes, a princípio, não tinha sido o único que foi condenado à morte, mas por decisão da rainha de Portugal na época, Dona Maria, ela resolveu deixar todos os demais livres, no máximo um degredo para países africanos, e Tiradentes levou toda a culpa, vamos dizer assim, e foi o único que foi morto dessa forma que a gente viu aqui. Então, isso foi um apanhado histórico, muito rápido, e a gente vai continuar falando da mesma coisa, da Inconfidência Mineira. Agora, o material que a gente vai usar é o que está dentro do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Então, eu coloquei que, já que a gente teve a visão histórica, a gente vai ter agora a visão espiritual. Só que vocês vão perceber que as duas se misturam muito, né? De verdade, a visão espiritual corrobora com muita coisa da visão histórica e os fatos narrados são semelhantes. Então, eu tentei pensar aqui algumas coisas que não tinha no material que eu busquei a parte histórica, para poder focar naquilo que Emmanuel nos trouxe agora no livro, né? Mas as duas, com certeza, elas se misturam. Então, aqui estamos com a
Dona Maria, chamada de a Louca ou a Piedosa, dependendo dos atos dela, ela assumiu o trono de Portugal e do Brasil, por consequência, em 1815. E nessa época, o mundo realmente passava por muitas transformações, né? Eu já tinha comentado a questão da independência dos Estados Unidos, que foi muito importante. A gente vai ver que Jefferson foi consultado para tentar auxiliar a Inconfidência Mineira. Portugal encaminhava para a decadência e a ruína, depois de ter quase esgotado as suas terras descobertas, já não tinha mais como continuar mandando dinheiro, mandando ouro, mandando pedras preciosas para Portugal. Então ele começou a ter essa decadência, essa ruína, né, o país Portugal. E o Brasil sofria, com certeza, pela falta de liberdade. O pessoal já não aguentava mais ficar subordinado a Portugal e tendo que obedecer a tudo que eles faziam, que eles pediam, vendo sua terra ser roubada, né, e assim por diante. E aí é que está a nossa capitania de Minas Gerais. Obviamente isso aqui é um mapa atual. Eu não achei um mapa desse jeito desenhado como era a capitania lá, mas com certeza não é muito diferente disso, mas só para deixar isso claro, né? E Minas Gerais era o maior centro de riquezas da colônia, como um todo. Ela era aqui onde mais se sentia o despotismo e a tirania. Por quê, pessoal? Como Minas Gerais era o centro da riqueza, Portugal ficava de olho nessa capitania. Eu ia falar nossa capitania, mas eu moro em São Paulo hoje, mas eu sou nascido em Minas Gerais. Então, tinha esse olho grande em cima de Minas Gerais. Então, ali que se sentia esse despotismo e essa tirania de Portugal, querendo sempre a questão de mais e mais ouro, né? E era patente as humilhações que a metrópole infligia ao Brasil, de novo repetindo, especialmente a Minas Gerais. Humilhações que eram mais sentidas pelos poetas e escritores que lá viviam. Esse foi um ponto interessante que Emmanuel destaca bem essa parte, né? Que nessa época muitos poetas e muitos escritores viviam em Minas Gerais. E aí ele comenta que eles eram os que mais sentiam essas humilhações, né? Então, os artistas mais sensíveis sentiam mais tudo isso que estava acontecendo, o que era, de certa forma, natural. Mas, de verdade, o que Portugal queria, e as pessoas de Portugal que moravam aqui na época, eles estavam buscando nutrir as suas ambições e ânsias de fortuna. Cada um queria o seu pequeno quinhão daquele ouro todo que existia no Brasil, especificamente falando em Minas Gerais. Então, a igreja, ela buscava ouro para poder edificar as suas igrejas, né? E o dinheiro que viria disso, tanto no Brasil quanto para Portugal. Obviamente, as igrejas aqui de Minas Gerais, quem já conheceu, quem já foi lá, sabe que as igrejas têm realmente muito ouro na sua construção, né? E também esse ouro iria para Portugal. Então, era uma ânsia de receber esse ouro para poder edificar as próprias igrejas nesse caso. Os juízes também, eles queriam enriquecer aqui para poder retornar a Portugal e poder viver na vida bem boa. E as pessoas do fisco também executavam as determinações de Lisboa e também estavam atrás das suas gordas aposentadorias quando saíssem aqui do Brasil. Então, por isso, eles executavam cada determinação de Lisboa para poder ter a sua aposentadoria no futuro. Então, percebam que o Brasil é roubado há muitos anos já, né? Parece que é um ciclo, parece que é uma coisa que vai e vem, ou que se perpetua por vários e vários anos. Continuando na questão do mundo em transformação, e aí eu gosto muito dessa figura que eu coloquei aqui, com Jesus olhando para a Terra, porque, com certeza, ele estava nesse processo, ele estava cuidando, como está cuidando, sempre cuidou do nosso planeta, então ele está lá no leme dessa transformação também, né? Então,
nesse mundo em transformação, havia muitos brasileiros estudando na Europa. E quando eles voltavam para o Brasil, eles voltavam com ideias completamente diferentes, né? Ideias que podiam transformar o mundo, né? E muitos deles se juntavam aos Inconfidentes para poder tentar fazer essa emancipação que todos queriam. A independência da América do Norte e a criação da nova Constituição dos Estados Unidos também era uma transformação que havia, e eles tinham essa vontade de mudança e conseguiram essa mudança nos Estados Unidos. E quando a gente via isso, quando os brasileiros viam isso, tentavam também repetir e fazer a mesma coisa. Mas enquanto isso estava acontecendo no mundo, em Minas Gerais, o povo continuava na miséria, os impostos aumentavam e eram de todo tipo, os trabalhadores estavam cada vez mais sem recursos, e alguns brasileiros entenderam a gravidade da situação, e por isso eles pensavam em tomar as rédeas do seu destino. Aqui é textual que está no livro, mas o que quer dizer aqui? As pessoas começavam a perceber que podia haver coisas diferentes, eles podiam ter formas diferentes de viver. E essas ideias começavam a fervilhar. E aí se juntavam essas pessoas e começavam a conversar a respeito, como seria sendo independentes, como seria de uma outra forma. Né? Então tudo que acontecia no mundo estava trazendo essa vontade, essa necessidade de mudanças. Mas, aí falando ainda lá de Vila Rica, obviamente isso aqui é uma foto já mais recente, não daquela época, obviamente, mas assim, percebam que é bem parecido com o que era antes, né? Porque lá é preservado, então a gente consegue entender bem como é que era o casario e como é que tudo lá, né? E aí aqui são alguns dos Inconfidentes, muitos deles, alguns vocês vão conhecer pelos nomes, outros não. Então, Inácio Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, nosso famoso Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim Silvério dos Reis, que foi o principal delator, Joaquim da Mata foi interessante porque ele foi enviado aos Estados Unidos para conversar com Jefferson. E no livro Coração do Brasil, Coração do Mundo, comenta que Jefferson até não se comprometeu com a Inconfidência Mineira. Ele se mostrou simpático a ela, mas não fez nenhuma ação, nada muito prático para auxiliá-los, né? Então foram essas visitas que todos faziam pelo exterior, que algumas pessoas da Inconfidência faziam pelo exterior, e para outras capitanias. Mas nenhuma delas também quis muito se juntar com isso, né? Pernambuco estava se refazendo as suas economias depois das guerras, das lutas que tiveram em Recife e Olinda. São Paulo, a mesma coisa, havia tido a Guerra dos Emboabas, então estava todo mundo meio sem vontade de ajudar a Inconfidência Mineira. Então, talvez isso tenha sido um dos motivos pelos quais ela não conseguiu prosperar como as pessoas gostariam. Mas os mineiros, né, as pessoas que viviam em Minas, os Inconfidentes, eles continuavam tentando, né? Eles estavam querendo essa liberdade, essa concepção de liberdade política, mas não conseguiram fazer isso andar. Eles idealizaram a República como seria, organizaram os símbolos da República, multiplicaram pessoas, trouxeram várias pessoas para poder ajudar na causa, mas infelizmente as coisas não andaram como eles esperavam. E aí houve a derrocada, onde no momento da ação, quando eles estavam pensando em agir, em fazer algo, os delatores, a cuja frente encontrava Joaquim Silvério dos Reis, levaram todo o plano ao Visconde de Barbacena, que é esse senhor aqui, que era governador na época de Minas Gerais. E ele age com prudência e sufoca a rebelião. Obviamente, essa prudência é do ponto de vista dele, né? Ele buscou sufocar a rebelião, porque senão ele poderia perder o seu cargo e teria problemas, inclusive, com Portugal.
Ele mandou prender Tiradentes no Rio de Janeiro. Tiradentes não estava em Minas, então ele mandou uma escolta para o Rio de Janeiro para poder trazê-lo para cá. Prendeu todos os rebeldes que estavam em Vila Rica, e não eram poucos, e avisa os amigos simpatizantes da Conjuração, porque existiam aqueles que estavam na Conjuração, estavam com o grupo, e existiam aqueles que gostavam da ideia, mas não se envolviam muito. Então eles falavam bem, não reclamavam, eles ajudavam um pouco, e aí o Visconde de Barbacena chegou nos amigos e falou assim: ó, meu amigo, é melhor você parar de ter essas ideias libertadoras, porque senão você pode se dar mal, porque a gente vai começar a prender os seus amigos. Estou exagerando uma forma de falar aqui, mas mais ou menos isso que pode ter acontecido. Então, todos os chefes são presos e condenados à morte. Mas não foi só Tiradentes que morreu? Já vamos ver isso daí. Mas nesse momento, todos os chefes foram presos e foram condenados à morte, depois de vários anos presos nas cadeias lá em Minas Gerais. E aí foi quando houve a leitura da sentença, depois desses anos que eles ficaram presos. A leitura levou 2 horas. Pouco, né? 2 horas para ler uma leitura de sentença, muitas pessoas, e levou 2 horas. Todos os chefes presos foram condenados à morte, repetindo aquilo que eu comentei antes. Os conjurados passaram as recíprocas recriminações, ou seja, aí acabou um se desentendendo com o outro, apontando o dedo para um, para o outro, coisa muito natural quando a gente se vê perante a morte, sem saber exatamente o que vai acontecer com a gente, ou sabendo o que vai acontecer com a gente, e o que vai acontecer com a gente é ser morto, enforcado em poucos dias. Se viram quadros de fraqueza moral daqueles corações desiludidos e desamparados. E aí a gente está vendo muito mais ainda, a questão espiritual. Com certeza, os livros de história não vão falar da fraqueza moral dos corações desiludidos, mas Emmanuel pode nos trazer esse tipo de esclarecimento. Então, pessoas que estavam juntas, batalhando, lutando, tentando fazer algo para que houvesse a separação da capitania, não conseguiram manter a pose, vamos dizer assim, não é bem a pose, mas manter a tranquilidade, manter essa moral elevada, e começaram a demonstrar a fraqueza moral que de verdade eles tinham. Só que no final, a rainha resolveu comutar as penas de todos eles, quase todos eles. A maioria deles foram degredados, como eu já tinha comentado, para países da África, e somente Tiradentes foi mantida a condenação à morte dele. E aí, os últimos momentos de Tiradentes, ele teria que morrer na forca, conservando-se o cadáver insepulto e esquartejado para escarmento de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. Então, Tiradentes passou a ser um exemplo para que não se fizesse mais uma tentativa como essa no Brasil, para que não se tentasse mais essa independência como foi feito nessa época. Ainda nesses últimos momentos, e aqui eu peguei uma outra imagem também, você percebe que cada Tiradentes é de um jeito. Reveste Tiradentes, contudo, apesar das defecções dos amigos e daquilo que a gente falou da fraqueza moral, Tiradentes foi um pouquinho diferente, segundo o relato de Emmanuel. Reveste-se de supremo heroísmo, alegria sincera pela sincera expiação. Entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792, como já sabemos. E aí, comentado no livro, um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão no instante em que seu corpo balança pendente das traves do cadafalso. E aqui, quando a gente fala pela sincera expiação, a gente precisa lembrar, isso também está revelado no livro, que Tiradentes havia sido um inquisidor em uma encarnação anterior. Então, este momento onde ele morreu enforcado, esquartejado, foi a expiação que ele precisava naquele momento por causa dessa encarnação que ele teve no passado. E aí,
eu trouxe aqui que Ismael disse a Tiradentes quando ele o recebe no mundo espiritual. Irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor. Foi o que eu comentei antes, que estava ali na descrição anterior. Nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. E aqui a gente começa a entender o papel de Tiradentes, né? Então, assim, ele sim é um símbolo para a posteridade até hoje e era um dos objetivos dele, de acordo com o que está sendo escrito aqui no livro. Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro, em todos os séculos do seu futuro? Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade com a nação, o influxo do amor divino será o próprio Portugal quem virá trazer, até ele, todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa de sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Então aqui Ismael está também se regozijando de que essa transformação, essa independência do Brasil não viria com sangue fratricida, né, de irmãos, e sim de uma outra forma que o próprio Portugal iria trazer, aí depois com a vinda de Dom João VI, Dom Pedro e assim por diante, que a gente também conhece da história. Aí, alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam, e consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer com Dom João VI a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas, dilaceradas pelas provações e pelas dores da vida terrestre. E assim que termina esse capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Só que eu trouxe também um outro texto importante, que está no livro Crônicas de Além Túmulo, onde Humberto de Campos ele nos conta que nessa época que a gente está agora, dessas festividades com relação à Inconfidência Mineira, boa parte dos espíritos que se envolveram nessa contenda, nesse período, eles se encontram, eles vão visitar Ouro Preto e passam um tempo lá. E Humberto de Campos, nesse relato aqui, ele fala que ele encontrou com Tiradentes. E eu não vou ler o texto todo, obviamente, porque é muito grande. Eu sugiro que vocês vejam isso, leiam isso depois no livro Crônicas de Além Túmulo. Mas tem uma pergunta que Humberto de Campos faz para Tiradentes, que eu achei bastante pertinente e eu quis trazer aqui para que a gente pudesse terminar a nossa conversa com esse texto, né? A pergunta foi a seguinte: quanto ao Brasil atual, qual a vossa opinião a respeito? E Tiradentes, só para a gente não perder esse ponto, Tiradentes nesse texto também fala: eu não fui herói. Depois dê uma olhada lá no texto para a gente entender por quê. Ele fala o seguinte: qual a vossa opinião, então, a respeito, né, do Brasil atual? Apenas a de que ainda não foi atingido o alvo dos nossos sonhos. Com certeza, ainda hoje não. A nação ainda não foi realizada para criar-se uma linha histórica mantenedora da sua perfeita independência. Todavia, a vitalidade de um povo reside na organização da sua economia, e a economia do Brasil está longe de ser realizada. Infelizmente, até hoje, ela não foi de verdade realizada. A ausência de um interesse comum em favor do país, gente, isso é muito atual. A ausência de um interesse comum em favor do país. Infelizmente, o que nós vemos hoje, em muitos casos, são pessoas tendo interesses próprios, pessoas que deveriam ter um interesse comum pelo país,
tendo interesses próprios e buscando caminhos para satisfazer esses interesses. A partir do momento que nós pudermos ter um país onde todos tenham esse interesse comum pelo nosso país, as coisas vão mudar muito rapidamente. Mas, continuando. A ausência de um interesse comum em favor do país dá causa não mais à derrama dos impostos, mas ao derrame das ambições, onde todos querem mandar sem saberem dirigir a si próprios. Então, estamos ainda com algumas características, não mais pela subjugação de Portugal, mas algumas características semelhantes ao que havia naquela época, porque ainda não conseguimos pensar como país, não conseguimos pensar em conjunto. Então, nos falta, às vezes, solidariedade, nos falta amor ao próximo, tudo aquilo que Jesus nos trouxe para poder nos auxiliar nessa nossa encarnação. Então, depois de tantos anos que tudo isso aconteceu, ainda temos muitos problemas no nosso país, mas que poderão ser resolvidos quando tivermos o nosso foco em satisfazer não os nossos desejos, mas os desejos de todos. Então, que essa lição de Tiradentes, essa lição da Inconfidência, possa nos lembrar da necessidade que temos de trabalhar em prol também do nosso país. E com isso a gente vai encerrando, fazendo a prece final também, já agradecendo mais uma vez a oportunidade e que todos tenham uma ótima noite. Pedindo por cada um de nós que aqui está, por aqueles que nos são caros, pedindo pelas pessoas que comandam não somente o nosso país, mas cada país desse mundo, para que possamos juntos buscar os caminhos de entendimento, os caminhos de correção, os caminhos da paz. A paz que acaba com a guerra, mas também a paz que acaba com as discussões, com os problemas, acaba com esse estado de coisas que muitas vezes vivemos. Permita, Senhor, que a espiritualidade continue nos ajudando e que assim possamos caminhar em busca de um mundo melhor. Obrigado, que assim seja.